Nos últimos dias, o mundo da cultura pop ferveu com o seguinte assunto: o fracasso da segunda temporada da série The Last of Us, que decepcionou os fãs de mil e uma maneiras, sendo que a principal delas foi a escalação da atriz Bella Ramsey para interpretar a protagonista Ellie, porque ela é feia. Sim, ela é, mas essa péssima escolha de elenco vai muito além. Então vamos falar disso agora. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. Uma das coisas mais legais que eu acho nesse mundo de cinema é o chamado trabalho de casting, ou seja, de encontrar o ator ou atriz que seja mais adequado ou às vezes até perfeito para um determinado papel. É desse trabalho que surge um Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow, um Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, uma Carrie Fisher como Princesa Leia. O público ama esse casamento entre atores e personagens. E quando o personagem é de franquia, ainda mais na cultura pop, esse amor pode ser ainda maior, pois o personagem já é estabelecido, já é bem querido da galera. E falando nisso, esses dias eu casei também. Casei a minha internet com a VPN perfeita. Eu passo muito tempo online, ainda mais com essa minha vidinha de youtuber. Então imagina, a cada dia eu ficava mais preocupada sobre como proteger minha atividade online, meus dados, até mesmo minha conta bancária no celular. Até que eu conheci Surfshark. E agora sei que nunca mais vou pensar nisso. Olha como funciona fácil. Você instala o Surfshark e ele criptografa, ou seja, embaralha toda a sua atividade online. Ninguém consegue ler o que você está fazendo. Computador, notebook, celular. Eu fiz a minha conta e agora tenho proteção de VPN em todos os meus dispositivos. Porque com o Surfshark não tem limite de dispositivos. Eu que viajo muito, tô sempre usando Wi-Fi de hotel, de aeroporto. Preciso de Surfshark na minha vida. Aí você pode dizer: mas Débora, eu não viajo muito. Ainda assim, você usa o Wi-Fi público e o app do banco. Meu Deus, o app do banco. A gente faz um Pix e tá exposto todo santo dia. Não mais. E detalhe, aqui pra gente que adora filme e série que às vezes ainda nem chegaram no Brasil. Dá pra assistir tudo lá de fora com a Surfshark. Por exemplo, quero ver um filme ou uma série da HBO que ainda não tem no Brasil. Eu entro na Surfshark, conecto com a internet dos Estados Unidos e entro no site pra poder assistir. É como se a minha internet estivesse nos Estados Unidos e por isso eu tenho todo acesso. E agora tem também o Surfshark One, que além de VPN, bloqueia anúncio e pop-up indesejado, alerta contra violação de dados e ainda por cima é antivírus. Já viu, né? Blindagem completa em todos os seus dispositivos. Mas para não ficar só nas minhas palavras, você já pode começar a usar a Surfshark agora, por 30 dias. E se você não gostar, receberá seu dinheiro de volta. Curtiu? Acesse surfshark.com/debescreve e use o meu cupom DebEscreve para 4 meses extras de Surfshark VPN. Link na descrição e no comentário fixado. Faça como eu, garanta a proteção da sua vida online com Surfshark. Falei da magia que existe quando fazem um bom trabalho de casting. Então você pode imaginar o que acontece quando os responsáveis por uma produção fazem o exato oposto disso. Escalam um ator ou atriz que não tem nada a ver com o papel, a ponto de fazer o público rejeitar totalmente o personagem. E foi exatamente isso que aconteceu com a Bella Ramsey em The Last of Us. Sobretudo na segunda temporada. Assim como no jogo, a Ellie deveria ser o rosto da série. E ela é apenas no mundo dos memes, o que é um tanto triste. Da aparência, a fisicalidade e a atuação, o fato é que a Bella Ramsey simplesmente não entregou, e isso ficou muito evidente na segunda temporada. Não é à toa que houve uma queda de mais de 50% da audiência ao fim da mesma. A série está carregada de problemas e eu os detalhei no meu último vídeo, mas um dos maiores é sim a Bella Ramsey. E por isso quero listar os motivos para a escalação dela, o efeito que isso causou na série e, claro, a reação do público. Já me preparando espiritualmente aqui para poder falar de algumas polêmicas, né? Aliás, eu fico bem mais preparada se eu tiver o seu like, o seu hype, a sua inscrição, o seu sininho de notificação, o seu compartilhamento, o seu comentário, tudo que você possa fazer para esse vídeo valer bem a pena, viu? Vamos lá! Quem é Bella Ramsey? Antes de The Last of Us, a Bella teve um papel de relativo destaque, e eu digo relativo porque o elenco era enorme,
em Game of Thrones. Ela interpretou a Lyanna Mormont da 6ª até a última temporada e foi até elogiada no papel, especialmente porque na época da gravação ela tinha entre 12 e 15 anos, bem novinha. Então sempre existe essa prática dos estúdios descobrirem um talento e manterem na casa. Eis aí o primeiro motivo para a escalação: proximidade. Game of Thrones e The Last of Us são produzidos pelo mesmo estúdio / emissora, que é a HBO. Atualmente, a Bella tem 21 anos, é declaradamente não binária, apoia com força a causa LGBTQ+, e também a causa palestina. Essa informação é relevante porque hoje em dia o branding, ou seja, a marca pessoal de um ator ou uma atriz, é quase tão importante, em alguns casos mais importante, do que talento ou compatibilidade para um determinado papel. Inclusive, também fiz um vídeo sobre esse assunto. E eis o segundo motivo para a escalação. Ela corporifica na sua persona pública a mensagem que o estúdio deseja passar dentro e fora da tela. E quem também adora passar uma mensagem progressista em suas obras é o próprio diretor criativo e co-roteirista do jogo, Neil Druckmann. E o Neil é bem envolvido com a adaptação da HBO. Ele roteiriza a série. Então, se você já se perguntou por que The Last of Us está cada vez mais carregada de mensagem progressista em detrimento de contarem uma boa história, o Neil Druckmann é o motivo. Foi ele que escolheu a Bella Ramsey junto com o showrunner Craig Mazin. E não é à toa que pegaram logo o Pedro Pascal, outro ator bem militante, para poder interpretar o Joel, protagonista da série ao lado da Ellie. E agora eis o terceiro motivo. Bella Ramsey é feia. É um fato, beleza? Eu não tô falando que não existe nessa moça qualquer traço de charme ou encanto, que nesse mundo não exista um pezinho com frio para um chinelo velho. Não, eu só tô dizendo que beleza física, ainda mais numa indústria como Hollywood, possui critérios objetivos. Pensa nisso. Nós vivemos em um mundo onde a beleza pode ser medida a ponto de se tornar objeto de competição. Se existe critério objetivo de beleza, então há escala. Você vai colocar a Sydney Sweeney de um lado da escala e a Bella Ramsey lá do outro. Viu só? É objetivo e elas trabalham na mesma indústria. E cada vez mais eu acredito que o Neil Druckmann e o Craig Mazin não escalaram a Bella Ramsey apesar da sua falta de beleza, mas por causa dela. A intenção deles, desde o início, foi mudar, desconstruir totalmente a Ellie que a galera já conhecia do jogo. É super intencional. Você nota isso na escolha do figurino, do cabelo e da maquiagem. Se colocasse um corte de cabelo diferente na Bella Ramsey e umas roupas com um pouco mais de caimento, já melhoraria pra caramba. Só que você verá, conforme eu vou falando, que beleza é o problema mais superficial da Ellie de Bella Ramsey. Então guarda aí no seu coração os 3 motivos: conexão com a HBO, militância política e aparência física. Agora eu vou pro efeito da escalação. Atuação, né? Você já deve ter percebido que todos os motivos que escalei até aqui, e por isso dei uma recapitulada, passam longe do motivo principal para escalar uma atriz para um papel: a capacidade de atuar. Bella Ramsey não é uma péssima atriz, na minha opinião. Tem piores. Mas ela também não é esse primor que a mídia, certos críticos e principalmente o showrunner da HBO querem fazer você acreditar. Ela funcionou em Game of Thrones e até certo ponto na primeira temporada de The Last of Us, apesar da sua aparência incompatível com a personagem original. Sabe por que ela funcionou na primeira temporada? Porque a história da primeira temporada fala de uma Ellie mais no começo, mais inocente, mais garota, mais com medo do mundo e que também toma o Joel como sua figura paterna. Ela é um tanto quanto fofinha em meio a um cenário de apocalipse zumbi. Eu não diria que a Bella Ramsey foi tão fofinha quanto a Ellie do jogo, mas ela ainda tinha um pouco da inocência e jovialidade de uma adolescente. Ainda mais uma nas suas circunstâncias. No segundo jogo, a história mudou. A Ellie mudou, porque anos se passaram e porque Joel foi brutalmente assassinado bem na frente dela. Ela cresceu, literalmente, e agora tem a personalidade de quem sofreu um trauma absurdo e mais capacidade física até, para poder lidar com os perigos do seu mundo e executar sua vingança. Agora vai ver a série da HBO. Não existe mais essa personagem, porque a Bella Ramsey continua com a carinha de criança da primeira temporada. E eu acho que não é uma questão de idade. Há pessoas nesse mundo que têm mais cara de criança.
vingança. Se você, por exemplo, foi barrado naquela balada, saiba que você tem isso em comum com a Bella Ramsey. Eu precisei fazer quase 30 pra deixar de ser barrada, sei bem como é. Sem contar que a Bella Ramsey não fez nenhum trabalho pra melhorar o próprio físico. Eu não tô falando necessariamente de malhar e ficar maromba e fortona. Eu tô falando de trabalhar na postura, na habilidade. Porque no videogame e na lógica da progressão de uma história dessas, a postura e a habilidade da Ellie mudam. Você realmente a vê como uma pessoa capaz de sair por aí atrás de vingança. Na série, a Ellie fala de vingança, com bastante arrogância até, mas as suas palavras não combinam com o que a gente vê. Aparência física, postura, linguagem corporal, tudo isso conta na interpretação de um personagem, mas é claro que a atuação em si é mega importante. E assim como aconteceu com a incompatibilidade física, a atuação da Bella Ramsey também ficou na temporada 1. Na verdade, eu acho que ela só piorou o que eu considerava ok. Observa as cenas, a expressão, o olhar. Eu acho que isso é um mix do que a Bella Ramsey trouxe, que não é muito amplo, e também da direção que foi dada a ela. Das duas, uma. Ou ela não recebeu um feedback da direção a ponto de se esforçar mais, tentar mudar um pouco essa atuação, ou esse é simplesmente o teto onde ela chegou. Funcionou em Game of Thrones, funcionou um pouco na primeira temporada, e agora na segunda já não dá mais. Em suma, a personagem Ellie cresceu para além da capacidade de atuação da Bella Ramsey. É muito louco porque você olha para a atriz que escalaram para fazer a Abby, a Caitlin Denver, e ela tem mais a aparência, a postura e a expressão de Ellie do que a Bella. Só no episódio 2, a Caitlin entregou mais atuação do que a Bella nessa temporada inteira. E quando você descobre que a Caitlin também fez teste para interpretar a Ellie, fica cada vez mais claro que a escolha pela Bella foi deliberada. Por todos os motivos que já citei, e a atuação não estava entre eles. E na minha opinião, a má atuação da Bella desagou no segundo efeito que a série sofreu. Piorou a história. Claro que isso aí é uma junção de roteiro e atuação ruim. Mas até nas cenas dramáticas, naquelas que deveriam trazer peso e tensão para quem assiste, isso não acontece. Algumas cenas desmoronam porque a Bella Ramsey não consegue carregar o peso. Eu acho que ela foi capaz, por exemplo, de emitir desespero na cena da morte do Joel. Mas ela não consegue transmitir aquela violência contida no olhar, aquele desprezo pelos inimigos, aquela ira borbulhando por debaixo da pele. Eu não acho que estamos aqui diante de uma atuação sutil. Quando falei da atuação da Fernanda Torres lá em Ainda Estou Aqui, na época do Oscar, aquilo pra mim foi uma atuação sutil. Mas a da Bella Ramsey não é sutil, é inexpressiva. Há poucas notas, o tom não varia não. Na maioria das vezes é esse olhar fixo e perdido nele mesmo e essa expressividade de uma boneca de cera. E isso afetou a história sim, afetou a experiência de quem assistiu. Mesmo que você não consiga falar, talvez, com todas as palavras que usei agora, você sentiu que algo de errado não estava certo na atuação da Bella Ramsey. E às vezes acontece de um excelente ator ou atriz melhorar um filme que não é bom, que não é bem escrito. Mas no caso da Bella Ramsey, ela só evidenciou um roteiro ruim e as péssimas decisões criativas tomadas ao longo da segunda temporada. Não é surpresa a série ter fracassado tanto. E com isso chego no último tópico, que é a reação do público. É aí onde mora a polêmica. Jeová, me ajude. Eu vou me alongar de novo. Senhor! Parte da mídia, da crítica e criadores de conteúdo querem colocar a culpa do fracasso de The Last of Us majoritariamente na rejeição do público com a Bella Ramsey. O termo bullying vem sendo muito usado. É complicado usar esse termo porque atualmente ele tornou-se vago. Quanto menos definição tem uma palavra, mais fácil é acomodá-la a qualquer circunstância. Vou tentar desenhar as circunstâncias. A primeira, a internet não para de fazer meme com a aparência da Bella Ramsey. Não para. Eu comentei uma vez no meu vídeo sobre a Rachel Zegler que a internet sempre extrapola todo e qualquer assunto que ganha atração. Simplesmente porque tem pessoas no mundo inteiro, a todo tempo, usando a rede. Dentro desse coletivo online que caçoa da aparência da Bella Ramsey, tem dois tipos de pessoa. Aquelas que vão até a rede dela e a atacaram pessoalmente, e aquelas que criam e compartilham memes. O primeiro grupo é simplesmente imoral, feito de gente babaca. O segundo grupo é feito de pessoas que criam e compartilham memes. Chama-se liberdade de expressão. É exagerada? Sim, mas eu tenho esse exagero como inevitável
inevitável por causa da natureza da internet. Porém, quero apontar 3 coisas. Primeira, a Bella Ramsey tá na TV e na mídia há alguns anos. Até agora, ninguém havia se incomodado com a aparência dela, não dessa forma massiva. E nem mesmo na primeira temporada de The Last of Us, havia tanta gente criticando e tanto meme saindo por aí. Será que o descontentamento da galera não vai muito além da aparência física? Será que o meme, a piada, que é uma redução cômica de um dado objeto, não é utilizado justamente para expressar um descontentamento maior? Nem todo mundo tem um canal de YouTube com uma comunidade maravilhosa que nem a nossa e o poder de ligar a câmera e falar abertamente sobre dados e fatos e opiniões e dar uma reflexão mais detalhada. Tá detalhada mesmo, eu tenho certeza que esse vídeo aqui já passou dos 20 minutos. Fica comigo até o fim que tá acabando. Sendo assim, eu acho que quando uma pessoa ou um criador de conteúdo vai lá e coloca um meme da Bella Ramsey nas suas redes, nas suas thumbs, o que ele realmente tá querendo dizer é: Neil Druckmann, Craig Mazin, HBO, vocês ferraram com uma personagem que eu amava e eu tenho o direito de me revoltar. Só que de forma reduzida. Meme, gente, é a linguagem contemporânea da caricatura, do humor ácido. Dito isso, e esse é meu segundo ponto, se você me acompanha, sabe que eu nunca zombei da aparência da Bella Ramsey. Dizer que ela é feia é um fato, não uma zombaria. Mas eu também digo isso que não é da minha natureza. Eu posso ter toda a liberdade de caçoar da aparência de alguém um dia se eu quiser. E com isso, como personalidade ligeiramente pública que sou, tá na brecha pra acabar recebendo esse tipo de zombaria também. É inevitável quando a gente começa a aparecer. Mas como eu disse, eu não tenho esse hábito. E eu também não curto repetir conteúdo. Então, provavelmente, esse vai ser o único vídeo onde você vai me ver discutindo a aparência física da Bella Ramsey. A não ser que surja outra circunstância, outra coisa diferente pra falar em relação ao assunto. Quem sou eu pra ficar condenando meme? O Estado? Não, não, não. Passo longe. O máximo que eu posso fazer pra me posicionar é o que eu já faço. Simplesmente não centro o meu conteúdo em caçoar da aparência da moça. Acabou aí. Mas antes de ir, eu queria trazer um terceiro ponto. Só mais um, prometo. É uma perspectiva feminina, ok? Mulheres, via de regra, não caçoam da aparência uma da outra. Aquelas que são pessoas legais simplesmente não caçoam. Pelo contrário, incentivam a amiga a se achar mais bonita, a ter mais autoestima. E aquelas que são mais pessoas, que são babacas, não caçoam de maneira aberta como um meme de internet. Elas costumam ser mais traiçoeiras e a sua intenção é humilhar de uma forma mais sutil. E por que eu tô falando de mulheres agora? Simplesmente porque a maior parte dos criadores de conteúdo e público de cultura pop, ainda mais no universo dos games, são homens. Pega a Liga Nerdola, a maioria lá é cueca. Homem tá acostumado a zoar um da cara do outro, abertamente. Eu amo esse vídeo aqui, ó. Amor, eu tô aqui treinando com 2 frangos, com canela negativa. Acho que só porque eu sou preto tem que pegar essa carga alta. Não sei se é combinado ou não, mas demonstra que homem é voltado pra esse tipo de humor. Não que eu me furte de uma espiada de banheiro direto de South Park, claro que não. Eu, como mulher, considero exaustivo. Porém, eu entendo que homem gosta de zoar. Isso aqui é só uma perspectiva feminina, tá? Nada de lugar de fala, não sou autoridade nesse assunto. Pra mim, lugar de fala mata o diálogo. Concluo dizendo que o fracasso de The Last of Us está nas mãos de Bella Ramsey, sim, mas também na de todos aqueles que a colocaram lá e que de todas as formas possíveis resolveram destruir a própria história. Colheram o que plantaram. E com isso eu encerro o vídeo de hoje, com a garganta pior do que quando começou. Com os carros lá fora tocando alarme, com crianças gritando na quadra de futebol que fica do lado do meu apartamento. Tá sofrido hoje. Mas enfim, eis aqui as minhas opiniões sobre todo esse assunto Bella Ramsey. Eu realmente não sou muito de zoar, mas não me furto de fazer isso se eu tiver vontade. Já zoei uma vez a aparência da Rachel Zegler em relação a Gal Gadot, em relação a Branca de Neve. Nunca achei a Rachel feia, só não acho ela nível princesa Disney, tá ligado? Dito tudo isso, não posso me despedir sem agradecer aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E agora sim, recados dados. Essa garganta que já não funciona mais. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bye bye.